Ok, Lemão, pode começar. Então, tá bom. Vou começar pelo livro de Deuteronômio, por favor, capítulo 7, versículo 12 ou 13. O 13 é o que eu tenho em mente, mas escreveu o 12 ou 13, por favor? O leitor está aí hoje, né? O leitor está aqui, irmão. Então, beleza. Eu tava cobrando mais caro para ler também, né? Então, hoje você tá aí, você fica com a minha parte, tá? Viu? Tá ouvindo aí, né, Dal? Pendura aí, viu? Pendura. Vamos lá. Deuteronômio 7, versículos 12 e 13. Será, pois, que se ouviram estes juízos, guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará, e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos, o fruto da tua terra, e o teu cereal, o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e de tuas ovelhas, na terra que, sob juramento, teus pais prometeu dar-te. Então, aí no capítulo 8, por favor, também, versículo 8, 8, 8. Versículo 8. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Então, é interessante que a terra, quando o Senhor pegou Israel, para colocá-lo na terra da promessa, para introduzir ele na terra da promessa, nós vemos que ele promete que essa terra seria abundante. E dentro dessa abundância, nós vemos que ele fala desses várias coisas, né, que a terra ia produzir, e dentre essas coisas, nós vemos que fala da oliveira. É interessante que fala da oliveira, aí nesse versículo 8, fala da oliveira e do azeite, não é isso no final do versículo, hein, irmão? Terra de oliveiras, de azeite e mel. Isso, então. Porque é interessante que, eu não sei, eu não, não estudei esse tipo de coisa, né? Mas, e tampouco eu não conheço como que era lá a época, né? Como é que funcionava a coisa. Mas nós vemos que existe a oliveira e existe também a oliveira de azeite. E existe uma diferença. Então havia, por assim dizer, talvez 2 ou até 3 tipos de oliveira, né? Então, mas ele mostra isso como bênção entre os animais, mas tudo que a terra ia produzir, nós vemos que ele fala de videira, figueira, oliveira e azeite, mel. Então era algo que pertencia a essa terra. Então aí nos fala do azeite, né? E vamos ler só uns versículos aí. Como é que eu posso falar aqui, não? Por exemplo, em Lucas 10, acho que começar por um começo aqui, vai. Em Lucas 10,
lá a parábola do bom samaritano, versículo 33, Lucas 10, versículo 33 e o 34, por favor. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, combateceu-se dele. Acho que meu áudio está dando retorno, irmãos. Está dando retorno aí para vocês também? A irmã também reclamou. Para mim não, para mim tá normal. Lemão, eu acho que por causa do áudio do seu aberto, o meu está dando retorno. Então é isso. E agora, irmãos? Agora tá tranquilo o áudio? Tá, amado. Ah, beleza. Era isso, então. Vou continuar a leitura aqui, irmãos. Lucas 10, 33 e 34. Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Bom, nós vemos aí, por exemplo, outra versão fala azeite, né? Esse óleo faz parte dessa linha do azeite. Nós vemos que aí ele foi usado como curativo, né? Foi para curar. Em Lucas 7, né? Lucas 7, versículo... Versículo 38. Lucas 7, 38. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e ungia com unguento. João 12. João 12, versículo 3. João 12, 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Obrigado. Então, nós vemos, quer dizer, eu só li aqui, né? Eu só li nos evangelhos. Então, ele foi usado aí, esse mesmo azeite, para medicina. Nós vemos que, em ambos os casos aí, nós vemos que de Maria e da outra mulher, que foi usado como um unguento, um perfume. Até aqui em João 12, nós vemos que era algo de muito valor. Então, o que era isso? Isso era o azeite, ele sendo agregado com produtos, né, com outras substâncias, para ter uma finalidade. Mas ele usava, né, esse azeite e diversificava ele. E no Velho Testamento nós vemos, vocês já conhecem isso aí, né? Eu vou falar como quem conhece, né? Nós vemos que no Velho Testamento foi usado para acender as lâmpadas, era usado para ungir reis, né? Ungir rei com azeite. Era uma expressão também como é que fala, de
de cortesias, porque o próprio Senhor Jesus, na casa do capítulo 7 de João, nós vemos que ele fala, não me ungiste a cabeça com óleo. E essa não cessa de de beijar meus pés e regar com o pé com azeite. Então, nós vemos que eles usavam de diversas maneiras, inclusive nas coisas do Senhor foi usado, né? No tabernáculo, por exemplo, e no templo o azeite ele foi usado. Nos sacrifícios foi usado também. Enfim, ele tinha uma infinidade, era conforme como é que fala? A aplicação dele, o uso dele. Então, isso aí fazia parte do contexto que o Senhor falou com Israel. Como é que fala? Para a sua bênção, né? Tudo esse azeite e acompanhar eles em toda a sua trajetória. Vamos dar uma olhada. Um versículo. Em Êxodo. O livro de Êxodo. Versículos 22 e 23, por favor. Êxodo 30, 22 e 23. Perdão, irmão, estou no 34 aqui, só voltar. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Irmão, é Êxodo, será que eu falei certo? 30, versículo 22, 30. 30. Será que eu falei errado? Tá, desculpa se eu falei errado. Eu talvez tenha entendido errado também, irmão. Êxodo 30, 22 e 23. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída 500 ciclos, de cinâmono odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos. Até aí, irmão? 22 e 23? Primeiramente, estou só fazendo uma introdução aí, então você vê que havia uma agregação, né? Não sei se existe essa palavra, havia um agregar de substâncias para fazer algo. Então nós vemos, por isso que eu falei, a mirra, cinamono, odoroso, cálamo aromático, ciclo, e assim ele vai falando. Se você quiser ler daí até o 33, por favor, continuando aí. Até o 33. Na minha tradução aqui, Lemão, o cinamono é canela. Interessante, né? Obrigado. E de Cássia, 500 ciclos, versículo 24, irmão. De Cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E de azeite de oliveira, um hin, né? Acho que é assim que fala, um hin. Disso farás o óleo sagrado para unção, perfume composto segundo a arte de perfumista. Este será óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com seu suporte. Assim consagrarás essas coisas para que sejam santíssimas,
tudo que tocar nela será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante, da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este ou dele puser sobre um estranho será eliminado de seu povo. Obrigado. Então, eu acho essa passagem, para mim, eu acho muito interessante, porque isso foi uma receita que o Senhor deu aos filhos de Israel. No caso, para Moisés, que o perfumista, que o artesão desse azeite, desse composto, ele ia fazer com todas essas regras, de quantidade e tudo certinho, e dali ia surgir, ia resultar num azeite que era para ungir, era um azeite santo, que era para ungir os tabernáculos, os utensílios, e inclusive era para ungir, versículo 30, 30, 30. É para ungir Arão e seus filhos. E não podia, versículo 32, falando, bom, o 30 fala assim, também ungirás a Arão e os seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Versículo 32, não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, e nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo a vós outros. E se alguém quisesse imitar isso aí, seria exterminado do meio do povo de Israel. Então, eu acho interessante que isso aí nos fala, nesse contexto, nos fala do Espírito Santo. Porque isso aí é uma figura do Espírito Santo que veio a esse mundo na nossa dispensação para consagrar aquilo que era para Deus. É Ele que ia fazer isso. É Ele que fez isso e faz isso, Ele que ia consagrar. Esses utensílios, logicamente, está relacionado a nós, não são coisas materiais, São coisas espirituais. Então, ele tem a sua ação nas coisas? Sim, ele tem sua ação nas coisas do Senhor. Não é... Eu não quero levar para o lado material, porque senão as pessoas ficam naquela superstição que existe, de ungir as coisas, As pessoas pegam ungir com óleo, fazer para ungir. Isso não é assim. Quem fez essa fórmula, quem era dono disso era o Senhor. Então era algo de Deus para o homem. E com ele ungia as coisas. E isso para nós são fatos espirituais, que o Espírito Santo ele trabalha usando coisas. Os dons, por exemplo, são uma unção do Espírito Santo trabalhando nas pessoas, logicamente, principalmente nos crentes, óbvio. Então ele fala do tabernáculo, dos utensílios sagrados, daí ele fala para ungir Arão e seus filhos. Isso nos mostra o Senhor Jesus
e nós. Porque o único homem que teve o Espírito Santo antes do cristão foi o próprio Senhor Jesus. Isso nós encontramos no início dos evangelhos, né? E quando o Senhor foi batizado, no batismo de João, tá? O ministério dele. Quando ele foi batizado no batismo de João, nós vemos que o Espírito veio morar nele. Veio morar nele até fala lá que em forma corpórea como de pomba. Então o Espírito Santo veio. Então ele foi o único homem que o Espírito Santo morou nele, veio morar nessa pessoa. Isso nos fala na figura de Arão. E depois ele fala Arão e seus filhos, aí ele fala. Então isso nos fala figuradamente que somos nós os cristãos. Que o Senhor Jesus, ele foi esse homem que teve o Espírito Santo, só que daí ele foi embora, né? Ele fez a obra dele e foi embora. E ele prometeu o Espírito Santo a nós. E daí o Espírito Santo veio morar em nós, que somos filhos, não os filhos de Cristo, né? Nós somos filhos de Deus, mas nós somos frutos da obra de Cristo. Isso sim. Nós somos frutos da obra de Cristo. E, então, todo cristão, né, todo filho de Arão, ele ia ser ungido, porque ele era da família de Arão. E assim, todo cristão, né, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ele se torna um cristão, né, porque ele crê no Senhor Jesus, ele é um cristão. Ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo unge, né, vamos dizer figuradamente, né, o Espírito Santo vai morar nele. E isso é maravilhoso, porque esse versículo nos fala isso. E tem algo mais aí que ele fala, que é o versículo seguinte, né, o versículo 32. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote. Então, isso nos fala do incrédulo. O incrédulo não tem Espírito Santo. Não é verdade? Não tem Espírito Santo. O único, vamos chamar assim, tá? A única regra para ter o Espírito Santo é crer no Senhor Jesus. Não tem outro jeito. E é interessante por que foi deixado isso para nós, né? Figuradamente falando, né? Em figuras. Porque, infelizmente, o judeu podia ter a brilhante ideia de querer ungir também o pagão, aquele que não era da família de Arão. Né? Vamos ungir de outra tribo, aí a gente unge ele para fazer o serviço sagrado. Não podia fazer isso. Ele tinha que ser da família de Arão. E isso é uma figura para nós hoje, que é onde que o homem chegou, né? Assim, digo, o homem cristão, né? O sistema cristão. Eles não levaram a sério, né? Infelizmente, não levaram a sério o que realmente é a morada do Espírito Santo. O que é isso, né? Essa preciosidade, né? Esse azeite de estimado valor, que isso não pode ser nem copiado. Não pode ser copiado. Então, esse valor grande que é o Espírito Santo morando no cristão. Isso o que é? Somente aquele que é da família sacerdotal. Só que, infelizmente, falando outra vez, a religião, ela fez com que outros entrassem dentro dessa família sem ser da família. Né? Fosse participante disso aí e, vamos dizer assim, ungindo, usando esse azeite, né? imitando esse azeite e ungindo pessoas, por assim dizer, figuradamente estou falando isso, dizendo que a pessoa é, sendo que ela não é. Isso é muito triste. Por isso que no sistema cristão, né,
que é chamado da grande casa, e é chamado o reino dos céus, hoje, nós vemos que existe o joio e o trigo. E existem os vasos de honra e vasos de desonra. Por quê? Quem que fez isso? Foi o homem, não foi Deus que fez. E isso é o quê? Figuradamente, são essas pessoas dentro desse sistema copiando esse azeite e ungindo pessoas que não devem ser ungidas, prometendo que são e não são. Isso é terrível. Então, para nós, né, por um lado, é uma alegria muito grande nós sabermos que todo cristão, né, todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador, não importa quem ele seja, quantos anos tenha, né, não importa, creu, tem o Espírito Santo. Ele faz parte da família de Deus. Né? Figuradamente, ele é um filho de Arão. Ele vai ser ungido, ele é ungido, uma vez que ele toma esse lugar na família de Deus. Então, esse azeite aí, nesse contexto, nós vemos que nos fala dessa preciosidade da pessoa do Espírito Santo em nós. Que o único homem que teve o Espírito Santo sem ter que ter algum tipo de expiação por ele foi o próprio Senhor, porque ele era o Senhor. Ele que era o dono, né, de toda a obra que ele ia fazer, ele era o autor disso aí. Então, ele era perfeito. E como homem, o Espírito Santo habitou nele também. E daí, falando outra vez, quando ele foi assunto aos céus, daí ele envia o Espírito Santo a nós. Então, o Espírito Santo está hoje no crente e entre os crentes, e ele está fazendo um trabalho. Ele está fazendo um trabalho, e inclusive um trabalho de santificação no caráter desse azeite aí. Então, essa oliveira, nós vemos que ela tem um princípio de... Eu vejo assim que... Puxa, como é que eu posso falar? Vamos ler um versículo em... Espera um pouquinho só, lá em Gênesis. Um minutinho só. Puxa vida, hoje está difícil. Soltou uma pomba. Isso, agora achei. É Gênesis 8, versículos 10 e 11. Gênesis 8, versículos 10 e 11. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Olha que interessante, rapaz. Puxa vida, né? Que quando houve essa nova ordem de coisas que Deus fez no dilúvio, colocando um fim, ele julgou, né? Ele julgou esse mundo uma vez, né? Ele julgou um dia esse mundo aí, esse mesmo mundo que nós estamos.
dando um fim em tudo. Deu um fim em tudo. Só que ele preservou Noé, a sua família e os animais dos quais puderam entrar, que entraram na arca, né? Só que na hora que nós vemos aqui nesse versículo que a água havia minguado já e estava praticamente seco o solo, o que nos é apresentado, a primeira coisa que aparece é um galho novo, né, que a pomba traz, de oliveira. Não era outra coisa que veio. Voltando lá no capítulo 3, vocês conhecem bem já o capítulo, mas vamos dar uma olhada. Capítulo 3 de Gênesis. Versículo 7. Versículo 6 ou 7, por favor. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não sabemos que árvore que era essa aí. Não era maçã, né? Falaram que era maçã, não é maçã. Não sabemos que árvore que é isso aí. Não tem. Mas uma árvore, nós sabemos que quando os olhos dele, versículo 7, né, quando os olhos deles foram abertos, o que eles viram? Que eles estavam nus, estavam desprovidos. Ele foi pegar que folha para se vestir? A figueira. Então a figueira estava lá. E nós vemos que, então, que figueira, nós falamos já semana passada, não sei se os irmãos lembram, nos fala do testemunho, né? É o testemunho para o mundo, para os homens. Então nós vemos que o uso da figueira aí em Gênesis foi para tentar tampar buraco, né, como diz, né? Foi tentar socorrer uma situação. O que eles fizeram foram se vestir de folhas de figueira. E isso é muito triste, porque mostra que quando o homem foi colocado na sua responsabilidade, o que ele fez? Ele falhou. Então, o que a figueira serviu? Para nada. Ele tentou se colocar as folhas, né, que nós falamos semana passada, perdão. Ele tentou fazer o que nós falamos a semana passada, o que nós falamos, digo assim, no sentido que nós lemos a semana passada, que o Senhor foi lá buscar frutos na figueira, por quê? Porque ele viu que ela estava cheia de folhas. Ele foi lá buscar o fruto dela e não tinha fruto. Ele ordenou que ela secasse. Por quê? Porque a figueira, primeiro ela dava os frutos temporão e depois ela dava as folhas. Então, supostamente, quando você avistava uma figueira, ela devia ter fruto já. E é o que aconteceu com o Senhor. Embora o Senhor sabia disso, né? Figuradamente, o Senhor sabia o que estava acontecendo. Era a figura de Israel. E todo cheio de folha, só que cadê o fruto? Não tinha fruto. Só deu folha. Não tinha testemunho. Não tinha fruto. Só tinha aparência. Então aqui, nós vemos que algo semelhante aconteceu com Adão. Né? Digo, Adão foi o primeiro, né? Mas aconteceu algo semelhante, porque as folhas de figueira era para ser testemunho o quê? É um testemunho que havia frutos. Que haveria frutos na figueira.
Mas o que ele pegou? Ele pegou essas folhas para tampar a sua vergonha, o seu pecado. Que é o que aconteceu com Israel, a mesma coisa, né? Aquelas folhas era para tampar os frutos que eles não davam. Isso é triste, porque, por exemplo, nós não falamos isso semana passada, mas estou lembrando agora. Vamos dar uma olhadinha lá em... Depois a gente volta aí. Lá em Lucas 19, né? Deixa eu ver. Isso, Lucas 19, irmão. Por favor, versículos... Podemos ler o contexto, eu acho, né? Até o versículo 7, tá bom, irmão? Por favor. 1 ao 7. 1 a 7. Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Obrigado. Wesley, dá uma lida aí nesse versículo, por favor. Versículo 4. Qual é o capítulo mesmo? Lucas 19, versículo 4, nessa outra versão que você acha que está usando aí. É a minha corrigida. Deixa eu ler aqui. 19:4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então, olha que interessante. O que é a figueira brava? A figueira brava é aquela que não presta, né? Não pode, ainda que ela produza algum fruto, não presta nem para comer, né? Não pode comer. Então, é chamado isso aí de figueira brava, como qualquer outra árvore, qualquer outro produto aí, que falar isso aí é tal coisa brava, porque não pode comer, ainda que tenha o fruto. Irmão, só para talvez os irmãos aqui entendam, aqui no caso a gente tem a mandioca, não sei, vocês conhecem como aipim, né? A gente tem a mandioca brava e tem a mandioca que a gente pode comer. A brava a gente não pode comer, ela é venenosa. Só para aplicar assim para os irmãos. Isso, aqui também tem a mandioca brava, é verdade. Então, essa não pode, ela era igual, parecida, né? Dá o fruto tudo, você planta, parece, só que não presta. Então, nós vemos aqui, no caso de Zaqueu, que ele correu aonde? Ele correu nessa figueira. E o que é isso aí? E, figuradamente, nós vemos que isso nos fala do remanescente de Israel, que vai se identificar com aquilo que realmente eles são, né? São esse povo que não deu fruto nenhum, sabe? E o que deu não prestou também, né? Porque estava nesse estado. Ainda que tivesse, que no caso dessa figueira tinha, mas tinha o quê? Não podia comer. Então ele vai e ele sobe nessa figueira e se identifica com ela, como sendo uma figueira brava. E nós vemos que ele fala que ele estava falando dele mesmo, sabe? Ele se identificou que ele não podia ver o Senhor. Por quê? Porque era uma figueira brava. Eles não podiam ver o Senhor. Então, eles tinham que se identificar com essa situação.
E Zaqueu é uma figura disso, do remanescente que ainda pequeno, né, incapaz, impotente, um dia eles vão se identificar, reconhecer que eles são essa figueira brava. Quando eles fizerem isso, daí o Senhor vai atentar a eles, né? Porque nós vemos que o Senhor viu ele. O Senhor olhou para cima, ele estava em cima da figueira. O Senhor olhou e falou, Zaqueu, desce que eu vou ficar na sua casa. Então nós vemos que o Senhor aceitou esse testemunho de humilhação dele. Isso nos mostra aí o que Israel deveria fazer. Eles deveriam se identificar com essa figueira que não serviu para nada. E nós vemos que lá, voltando ao nosso capítulo de Gênesis 3, nós vemos que Adão ele foi usar as folhas. Puxa vida, as folhas era para ornamentar, vamos chamar assim, ornamentar os frutos que já havia nela, né? É uma árvore com frutos, toda ornamentada, puxa, coisa... E isso que era para ser. Mas ele foi lá e pegou as folhas dessa figueira, que deveria ser ornamento para o Senhor, as folhas deveriam ser um ornamento para o Senhor e para as nações, e para o testemunho e tudo mais, mas só que era o quê? Consequência dos frutos que já haviam. O que ele fez? Ele foi esconder a vergonha dele, né? Ele viu que ele estava desprovido. E não serviu para nada. Às vezes não serviu para nada, porque na hora que o Senhor, voltando lá no nosso capítulo, né, irmão? Vamos voltar lá em Gênesis 3. Lá no capítulo 3. Deixa eu pegar aqui. Versículo... E o versículo seguinte, versículo 8, por favor. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Então, nós vemos que esse avental, né, essas folhas, serve para nada. Não serve para nada, porque isso é isso que é interessante, não adianta folhas se não tem fruto, né? E Adão já era uma figura dessa verdade, sabe? Mas é interessante que ele pega folhas de figueira, né? Isso que eu estava querendo chamar a atenção, que aí fala da figueira. Quando Deus tratou com o pecado, julgou o homem, em Gênesis 6, né? 6 e 7 e 8, quando ele julgou pelo dilúvio o homem, e começou uma nova ordem de coisas, nós vemos então que aparece primeiro, não é a figueira, é a oliveira. Então isso nos fala de algo novo, né? Que é algo que Deus está fazendo. Algo que Deus faz, que Deus promove, Deus está fazendo. Porque como o juízo foi uma obra divina para com o mundo, nós vemos também que ele tinha um propósito, porque quando ele falou com Noé, ele falou de... Quer ver? Vamos lá. Interessante, porque é mais um outro pensamento que existe um erro aí que as pessoas aplicam de forma errada, né? Vamos ler o capítulo 6. Deixa eu ver um pouquinho só. Isso, é isso aí. Ó, mas vamos ler o contexto, que seria interessante. Versículo 11, irmão, até o versículo 18. 11 ou 18, por favor. Está cansado? Está cansado, irmão? Não estou não, irmão. Não tô não. Tá. Então tá bom. 11 ao 18, por favor. Se estiver cansado aí, eu pego esse cachê, viu, mano?
Tá tranquilo, irmão. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Eis que os desfarei com a terra. Fazer para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca e 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Nossa, mesóclise far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Até aí, irmão? Isso, irmão. Obrigado, viu? Aqui nós estamos vendo, né, que Deus... Deixa eu tirar o óculos aqui. Que nós vemos que Deus está promovendo um juízo de acordo com aquilo que ele está vendo. Não é o segundo homem vendo, né? Segundo aquilo que ele está vendo, porque fala que a terra estava corrompida, cheia de violência e corrompida aos olhos de Deus. Então Deus resolveu dar cabo nisso aí, dar um fim nisso aí. E daí ele coloca para Noé, como nós lemos os versículos aí, o que ele tinha que fazer para escapar desse juízo que viria. E ele fala no versículo, que foi o outro que você leu aí, o versículo 18. Vou ler nessa versão aqui. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos, que era Noé, sua esposa, Sem, Cão e Jafé, e as suas esposas, né? Então eram 8, né? 8 almas, como mostra bem claro aí em Pedro, né? Que eram 8 pessoas, e outras passagens. Então, mas ele fala aí fala pacto, né? Então, só para lembrar isso aí, aqui fala aliança. Então, aliança, pacto, concerto, é tudo a mesma coisa. Eu estou dizendo isso porque tem gente que quer fazer diferenças, e não é. O que faz a diferença são as traduções. Então, assim como Deus ia, nos seus propósitos divinos, né, ia julgar esse mundo, Deus, é que escolhe Noé para uma nova ordem de coisas. E ele fala que ele estava fazendo uma aliança com Noé. É isso que ele está falando. Ele fala, contigo farei uma aliança. Então você vai entrar na arca e etc e tal, sua mulher, seu filho, os animais e tudo mais. Então Deus estava fazendo uma aliança com eles para ir para uma nova ordem de coisas. Então, dentro dessa nova ordem de coisas, nós vemos que Deus mostra, no capítulo que nós lemos, capítulo 8, né,
que a pomba trouxe o quê? A pomba trouxe a oliveira, ela não trouxe figueira, trouxe a oliveira, que era algo novo. Né? Deus estava promovendo algo novo nesse mundo. Era uma nova ordem de coisas. E que Noé ia gozar desse privilégio grande, ele com os seus filhos, né, a sua família, tudo mais, eles iam gozar desse privilégio. Indo lá para o capítulo 9, só para lembrar esse detalhe aí, puxa vida. O versículo 11 e 12. 11, 12, 13, deixa eu ver até onde dá para... Já que você está ganhando bem mesmo, então espera um pouquinho. Isso, é isso aí mesmo. Vamos ler do versículo 11 em diante. Até o 17, por favor, irmão. Estabeleça minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a terra. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Interessante, né? Puxa, ele tinha feito uma aliança com Noé, lá antes do dilúvio, ele fez uma aliança com ele, de levá-lo, né, uma aliança, uma promessa de levá-lo para essa nova terra. E quando ele estabelece isso, nós vemos que Deus faz uma aliança que ele nunca mais ia destruir a terra por dilúvio, por águas, ou com águas, né? E o arco-íris é uma prova, lógico que o arco-íris, na verdade, foi dado para que nós, vendo, nós pudéssemos lembrar. Por isso que ele fala, vendo eu, vou lembrar da aliança que eu fiz, que eu não vou destruir. Deus não esquece, né? Nós sabemos que Deus não esquece. Mas mostra para nós que quando vem a chuva, né, nós sabemos que vira e mexe, aparece o arco-íris nos céus, é para nós lembrarmos que isso lá atrás, né, lá atrás, quando houve o dilúvio, Deus trouxe essa maravilha, né, esse jogo de cores que aparece por causa da umidade do ar e o sol, com o sol, né, que é uma aliança que Deus fez um dia conosco, com a humanidade, né, com o mundo, com a natureza, os animais, os homens. Não está falando de cristão nem nada, é falando do homem. Não está falando de crente, incrédulo, está falando do homem. É a criação e os animais também. Então, isso foi deixado para nós uma aliança. Então, dentro disso, estava querendo lembrar que a oliveira aí foi apresentada porque Deus estava fazendo algo novo. É Deus que estava fazendo algo novo. Não dependia da responsabilidade do homem mais.
esse ato, todo esse ato que estava acontecendo, desde a destruição até a apresentação dessa nova terra, né? Era obra divina. O homem não foi responsável, Noé não foi responsável em nada, nem podia ser tão pouco, né? Com certeza, né? Ele tinha que gozar daquilo que Deus estava fazendo. Então ele chama de aliança com Noé para tirar ele daquele mundo, entrar na arca, para ele poder ir para essa nova ordem de coisas. E quando ele aqui está, Deus faz uma outra aliança também, não baseado em responsabilidade de ninguém. Ele faz aliança baseado na sua graça para com o homem, mostrando que ele nunca mais, misericórdia, né? Que ele nunca mais ia destruir o homem por águas, né? Por causa do pecado, ou qualquer coisa que fosse, seria em dilúvio. Não traria mais o dilúvio. Existem muitas enchentes por aí, né? Tsunami, existem tantas coisas, tantas catástrofes aí no mundo. Mas o dilúvio não tem mais. Só houve uma vez. E então, depois vem Abraão, por exemplo, ele começa a fazer alianças com Abraão também. Eu só queria chamar a atenção que a aliança é Deus e os homens. Não existem alianças entre os homens. Aliança entre homens. Isso nós vemos no Velho Testamento, os reis fazendo aliança entre eles e tudo mais. Mas com respeito a Deus, quando se fala de aliança, é Deus que faz aliança. É Deus que faz aliança e ele coloca dentro dessa aliança as regras de conduta e tudo mais. É ele que define. Isso nós sabemos, eu também sei. Mas é questão que, infelizmente, dentro do cristianismo, o homem acha que ele pode fazer uma aliança com Deus. Eu vou fazer uma aliança com Deus. O que é isso? Isso não tem lugar na Escritura. Né? É Deus que faz aliança com o homem. E é ele que estabelece as normas dessa aliança. Daí entra a responsabilidade. Né? Quando ele traz as normas, é a responsabilidade que o homem tem para com Deus, porque é Deus que está fazendo a aliança. Não é o homem. Não é o homem para Deus, é Deus com o homem. E então nós vemos que a oliveira, conectada a essa situação, era algo de plena graça, essa graça e misericórdia. É Deus fazendo. É tanto Deus julgando o mal, como Deus estabelecendo bênção, independente do homem. Moisés e sua família estavam ali para usufruir do livramento de Deus e usufruir das bênçãos dessa nova terra. Que, infelizmente, eles caíram também. Né? O homem, por ele já ser um falho, né? Um caído, por assim dizer, consequentemente, ele acabou caindo outra vez. Né? Não outra vez, mas acabou falhando, né? Dando continuidade à natureza que ele tinha como um homem caído, ele continuou fazendo isso. E Deus continuou agindo em graça. Então, nós vemos que essa oliveira, ela está mais conectado a Deus para com os homens. É tratamento de Deus para com os homens. E isso nos fala muito, no nosso tempo presente, do Espírito Santo. Né, que é esse perfume de grande valor, que nem no caso de Maria lá, né? Um perfume que encheu toda a casa com o cheiro daquele perfume. E Judas, é interessante que lá, né, nós não lemos isso, mas Judas, ele tentou, como é que eu posso falar? Ele tentou
depreciar aquilo que estava acontecendo, usando de uma falsa humildade, né? Uma falsa preocupação, porque ele falou assim, puxa, por que esse desperdício? Podia vender esse perfume aí por 300 dinheiros e dar aos pobres. Mas ele falou isso não porque ele tinha cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão. E metia a mão no que punha na bolsa lá e ele pegava. É o que fala lá, né? E então, isso o que que é? Isso é a incredulidade, né? Porque Judas é uma figura do incrédulo no meio dos cristãos, né? No meio dos crentes, né? Em todos os tempos, podemos dizer. Mas para nós hoje é o falso cristão que está no meio e ele não valoriza. Ele não valoriza aquilo que Deus faz, aquilo que Deus dá ao homem. Né? Essa preciosidade. Ele usa de falsa humildade para enfraquecer aquilo que é para o Senhor, inclusive. Né? A má doutrina, né, a falsa humildade, ela enfraquece aqueles que realmente são, desviando a atenção deles para os pobres. Nossa, vamos dar para os pobres, vamos vender e dar para os pobres isso aí. Desvia a atenção. Por isso que o senhor falou assim, os pobres sempre tendem convosco, mas a mim nem sempre tendes. Ou seja, o senhor tinha preocupação com os pobres? Sim, o senhor tinha preocupação com os pobres. Lógico, é o que mais tinha preocupação com os pobres, é o senhor. Mas ele permitiu que isso acontecesse com ele, porque ela estava fazendo um ato que seria para o seu sepultamento. Ou seja, ela estava fazendo aquilo de acordo com os pensamentos divinos. Ela não estava rejeitando, esquecendo dos pobres, como Judas trouxe esse assunto. Imagina naquela cena maravilhosa, né? O Senhor sendo ungido, sabe? O Senhor sendo ungido, a casa encheu do perfume daquele bálsamo. Lázaro estava sentado, aquele que tinha ressuscitado no capítulo 11, estava ali ressuscitado. Marta servia, né? Aquilo que ela passou lá no capítulo 10 de Lucas, fazendo o serviço, né? Servindo de forma errada, agora ela estava ali, também fala que ela estava servindo. Né? Então estava tudo perfeito, estava tudo dentro do contexto. Tudo estava certo. E Judas foi falar isso aí. Sabe? Puxa, isso é um desperdício. Então o que é isso? Isso é o incrédulo, né? O incrédulo no meio dos cristãos, enfraquecendo essa tão preciosa verdade com respeito ao Senhor. Aquilo que é para o Senhor, que é do Senhor, é para o Senhor isso aí. Então nós vemos que essa oliveira, esse azeite, está conectado muito no nosso tempo presente com o Espírito Santo. Muito conectado com isso, que é o Espírito Santo em nós e fazendo também as obras dele. As obras, que é o fruto do Espírito, como diz lá em Gálatas, né? O fruto, que são todas as suas manifestações e tudo aquilo que é para a glória do Senhor, primeiramente, né? Para a glória do Senhor, e é um perfume realmente que, para aqueles que são salvos, isso é um perfume de muito, muito valor. Então, eu estava pensando nesse sentido, né, que para nós tem esse caráter da oliveira no tempo presente para nós. Eu estava pensando aqui, você estava falando. Então, a videira, só para relembrar um pouco, a videira é o testemunho de Israel
para Jeová. É o relacionamento de Israel com Jeová, né? É a fidelidade, pode-se dizer assim, a videira. A figueira seria o testemunho de Israel também para os homens, para o mundo. Seria levando a sua fidelidade que ele tem para com Deus, transparecendo para o homem. Seria mais ou menos isso mesmo? Você está entendendo? Sim. Isso. E a Sim, oliveira já não tem mais nada a ver com o homem, mas sim é Deus iniciando algo novo e testemunhando para o homem. Isso, fazendo no homem. É ele promovendo, né? É o que ele vai fazer com Israel, inclusive, né? Em Israel ele vai fazer isso também, uma obra para com eles, baseado nesse princípio. Inclusive, irmão, só para lembrar, já que você está falando nisso, nós falamos de Noé, né? Que Noé que apresentou-se lá a oliveira. Na realidade, Noé e sua família é uma figura do remanescente de Israel que vai entrar no milênio. Porque voltando um pouco, né, voltando antes do dilúvio, nós vemos que teve Enoque, que foi levado, é uma figura da igreja que foi arrebatada antes do dilúvio. Ele foi levado antes do dilúvio. Então, a figura dos santos arrebatados, que somem desse mundo. E Noé fica. Noé fica para passar pelo dilúvio. Por quê? Porque ele é uma figura do remanescente de Israel que vai passar pela grande tribulação, que o mundo vai conhecer o Deus pelo juízo, né? Uma figura disso aí. O mundo vai conhecer Deus pelo juízo, tanto Israel como o mundo também. Então vai vir esse dilúvio, né? Que é falado também, figuradamente, desse tempo como um dilúvio. Porque Deus vai julgar o mundo todo. Só que ele vai guardar um remanescente que vai entrar para o milênio. Como de todas as nações, né, também, no certo sentido, ele vai salvar pessoas para entrar no milênio. Que, figuradamente, são os animais, né, colhidos, os animais colhidos e colocados nessa arca. Uma figura dos gentios, colhidos, mas, como diz, selecionados pelo Senhor, lógico, para entrar no milênio. Então, é uma figura de Israel também? Sim. Então, a oliveira está relacionada com Israel também? Sim, porque Deus vai tratar com eles em graça, né? Em juízo, por um lado, né? Em juízo, por um lado, que nós vemos o dilúvio, que é onde aparece daí a oliveira, mas é uma provisão de graça, né? Para fazer uma nova ordem de coisas, uma nova terra, para colocar esses que foram remidos, que passaram por essa grande tribulação, para entrar para essa bênção aí. Então, essa oliveira é apresentada no meio de tudo isso aí, como essa terra que foi julgada pelas águas, pois que minguou, como nós lemos lá, o que apareceu lá, o que é a pomba, que é a figura de paz, né? O que a pomba trouxe? Um galho da o quê? Da oliveira. Não trouxe da figueira, né? E nem da videira, trouxe da oliveira. Então, isso nos mostra para o que ele vai fazer com Israel também, certo? Então, existem esses princípios, tá, irmão? Por isso eu estou falando, está tudo em ordem, né? Aplicado a Israel e também aplicado ao mundo. Para nós é aplicado também, né? Tem a sua aplicação. A figueira também aplica-se a nós, porque nós damos fruto para Deus e fruto para o mundo também, como cristãos, né? Simbolicamente dizendo. Não sei se estou sendo claro, irmão. Eu tinha entendido um pouco, né, pelo que o irmão falou aí, que a figueira tem uma conotação um pouco negativa, mas ela
É isso mesmo ou é erro meu? Então, é que ela tinha que ser algo positivo. Né? A figueira, você está falando, né? Isso, a figueira, a figueira. Isso. Então, a figueira, ela, na verdade, era para ser positiva, porque por isso que nós lemos ali em Deuteronômio que a terra, ela produzia oliveira, figueira, né? Tinha tudo, azeite, mel, era tudo positivo. E o Senhor fez de Israel algo positivo, o Senhor fez algo positivo, mas é eles que não deram o fruto, entende? Era positivo? É positivo, e vai ser positivo. No milênio, Israel realmente vai ser positivo, nós vimos um pouco a semana passada. No milênio, sim, vai ser o fruto devido. É o fruto devido para o Senhor, para o mundo, né, como digo, testemunhando do Senhor para o mundo, é eles que farão isso aí, principalmente os judeus, que estiveram mais perto da infidelidade, eles serão aqueles que vão dar fruto mesmo, como testemunho para o mundo. Ou seja, a figueira vai frutificar de acordo com os pensamentos de Deus, figuradamente falando, né? Como a videira, ele falou, não tomarei mais do fruto da vida até aquele dia que beba novo convosco no reino do meu Pai, é o que ele vai tomar de Israel, os frutos de Israel de uma forma perfeita, por quê? Porque vai ser com base na nova aliança. E eles vão dar fruto também? Vão dar fruto, ou seja, a figueira vai frutificar? Vai frutificar também. Por quê? Porque é com base na graça de Deus, no que Deus vai fazer por eles. Então, a oliveira, por fim, mostra esse caráter da intervenção de Deus para que eles possam dar o fruto. É Deus que vai promover tudo isso aí. É algo que vem de Deus para o homem. O irmão até Márcio Mota, ele tinha feito uma pergunta da seguinte forma: se os judeus eles pensavam, eles se achavam que somente eles seriam salvos no último dia da ressurreição, né? Na última ressurreição, né? Alguma coisa assim. E é por isso que eu estava falando, né? Sobre essa questão que eles se achavam o máximo, vamos dizer assim, os judeus. Só que o testemunho deles estava caído, né? E eles não se identificavam dessa forma. Eles estavam ainda andando em orgulho. Aí foi nesse sentido que eu falei da figueira, no caso eles, né, enxergando, não estava dando esse testemunho válido para Deus. Então a figueira para eles estava sendo negativa nesse ponto aí, né? E aproveitando só essa pergunta aí do irmão Márcio, se o irmão puder também responder mais tarde, eles pensavam que só eles iriam ser salvos por eles terem o oráculo de Deus? Sim. Pelo menos ali na época do Senhor, sim, né? Nos evangelhos. Os evangelhos, eles colocam eles como sendo o povo de Deus e tinha os prosélitos, né, que eram os gentios que se convertiam ali. Mas eles não olhavam mais adiante do que isso, não. Sabe? Eles não... Que deveriam olhar. Eles deveriam olhar, porque Deus, no Velho Testamento, Jeová, no caso, ali, no Velho Testamento, falou para eles da bênção dos gentios também. Que os gentios seriam abençoados também. Mas eles não... É como você está falando, eles achavam que era ele só e acabou. Gentil não tinha lugar, não. Foi o que aconteceu lá, lembra, com Pedro, o lençol? A visão que ele teve do lençol? A voz falou para ele, Pedro, mata e come. Não, senhor, jamais comi coisa imunda ou impura. Mas ali era uma figura do gentil que estava junto com os animais limpos e imundos dentro do mesmo lençol. Com base no quê? Com base na morte. Por isso que ele fala mata e come.
com base na morte, eles iam ficar tudo no mesmo lençol. Só que Pedro fala isso. Era uma figura que realmente jamais eles iam se misturar. E é o que ele continua falando quando ele foi dar o testemunho, que ele foi para a casa de Cornélio, depois ele falou para os irmãos lá, vocês sabem que não é lícito um judeu entrar na casa de um gentil. Foi o que ele tinha feito, ao contrário do que Deus estava fazendo. Então eles tinham realmente essa visão aí de superioridade e de inimizade também com os gentios, né? Criaram uma inimizade com os gentios.